Precisamos ajudar a criança a agir por si mesma, a querer por si mesma, a pensar por si mesma. Essa é uma frase de Maria Montessori e a gente vai entender como a criança chega lá e como a gente pode ajudar. Mas antes disso, eu quero te contar uma história maravilhosa do começo do trabalho da Maria Montessori. Em 1907, Maria Montessori abre uma escola, uma creche, no bairro de São Lourenço, periferia de Roma. É uma região muito pobre, com uma taxa de criminalidade muito alta e famílias que trabalhavam em uma fábrica, em uma ou duas fábricas daquela região, 16 horas por dia, 18 horas por dia, e crianças que então passavam muito tempo sem as suas famílias, antes da escola da Montessori, passavam esse tempo ali nas ruas. E então a escola da Montessori começa e é muito legal, o trabalho funciona muito bem, obrigado, tá tudo dando certo. E um dia vem um jornalista para visitar essa escola. E o jornalista chega na hora que a escola abriria e as crianças estão todas na frente da escola esperando chegar a professora, que se chamava Cândida Nuticelli. Era uma moradora daquela mesma região que a Maria Montessori tinha preparado para ser professora daquela escola. Preparado só um pouquinho, que a Montessori foi preparando essa professora enquanto ela trabalhava lá. E aí a professora demorava a chegar e chegou depois muito atrasada. Mas antes dela chegar, as crianças estavam ali esperando a escola abrir, o jornalista estava ali esperando a escola abrir, e as crianças perguntaram ao jornalista o que ele tinha vindo fazer lá, e o jornalista falou, eu vim ver como é que essa escola funciona, mas parece que não vai abrir hoje. As crianças disseram, não, vai abrir sim. Ele disse, mas está demorando. Eu vou ter que ir embora. Que pena. E aí as crianças disseram, não, pera só um pouquinho, a gente sabe como é que abre a escola. Pularam a muretinha da escola, que era bem baixinha, pegaram a chave debaixo de alguma pedra, de algum tapete, alguma coisa assim. Abriram a escola. Entraram na escola. E naquela época, o material montessoriano não ficava, como hoje, distribuído em prateleiras baixinhas, acessíveis para as crianças. O material ficava num armário alto e fechado, e a professora chegava lá, abria esse armário, ia tirando os materiais e entregando esses materiais para as crianças. Então, quando eles entraram na sala, só tinha um armário trancado. E então uma das crianças pegou um banquinho, pegou a chave do armário pendurada em algum lugar da sala, destrancou o armário e as crianças foram todas lá no armário, escolheram o material que queriam e foram fazendo as suas atividades. Cândida Nuticelli e Maria Montessori, nesse tempo todo, estavam numa reunião. E chegaram as duas atrasadas e se deram com a sala já toda funcionando. E o único adulto da sala era um jornalista que estava sentado, espantado, observando aquilo tudo. Cândida olha para aquilo e diz, ladrões! A Montessori pega o braço dela, puxa a professora para trás e diz assim, se eles conseguem trabalhar sem a gente, nós não somos necessárias agora. E então as duas vão para um canto, se sentam e ficam só esperando e observando, como Maria Montessori nos incentivou muitas vezes a fazer. O jornalista que viu tudo aquilo registrou essa experiência, publicou essa experiência e é por isso que nós temos essa história. Por que eu quis contar essa história? Porque nessa história nós temos as três coisas. Crianças que agiram por si mesmas, quiseram por si mesmas e pensaram por si mesmas. E antes da gente entrar em como é que a gente ajuda a criança a fazer isso, vale a pena a gente pensar o que acontece quando uma criança se desenvolve sem isso. Porque é frequente também. Quantas pessoas você conhece, e eu tenho certeza que você não é um caso, tá? Mas quantas pessoas você conhece que têm dificuldade de agir por conta própria? Que precisam de ajuda para tudo, que se tiverem que fritar um ovo muitas vezes não conseguem, que se tiverem que pagar uma conta muitas vezes não sabem como fazer isso direito, que se precisarem preencher um formulário ficam absolutamente confusas, que se precisarem
puxa, qualquer coisa realmente, qualquer coisa que a gente tenha que fazer em casa, qualquer coisa que a gente tenha que fazer na rua, tem muita gente no mundo que não consegue fazer, adultos que deveriam ser completamente funcionais e não são. E por outro lado, quantas pessoas não conseguem querer por si mesmas? Até agem, mas agem de acordo com o comando dos outros. Têm dificuldade de estabelecer um objetivo e perseguir esse objetivo porque a vontade não está bem desenvolvida, a força de vontade não está bem desenvolvida. E, finalmente, algumas pessoas têm muita dificuldade de pensar por si mesmas, de resolver problemas, de fazer boas perguntas, de encontrar as respostas para as perguntas que fazem. E, portanto, precisam o tempo todo, do pensamento de outras pessoas. Agora veja, é claro que nós somos interdependentes. A gente não vive sozinho. Eu não faço as minhas roupas. Eu compro as minhas roupas feitas. Eu faço uma parte da minha comida. Eu faço uma parte do meu trabalho. Tem uma parte do meu trabalho que não sou eu que faço. Esse vídeo, por exemplo, eu filmo, eu edito, mas a plataforma onde você vai assistir, tudo isso aqui em volta, não fui eu que fiz. A gente é interdependente, mas é importante que nós consigamos agir por conta própria, querer por conta própria, pensar por conta própria. Quando a Montessori trabalhava com aquelas crianças e a Cândida Nuticelli trabalhava com aquelas crianças também, a primeira coisa que elas faziam era mostrar para a criança como fazer alguma coisa e aí convidar a criança para fazer. Como regar uma planta, por exemplo. Você precisa primeiro encher o regador. E encher o regador envolve uma série de habilidades. É preciso abrir a torneira, segurar o regador equilibrado embaixo da torneira, parar a tempo, fechar a torneira, transportar o regador com a inclinação correta para a água não ficar caindo pelos lados, chegar na planta, inclinar o regador só o suficiente para a água sair pela parte correta do regador e não pela parte errada, que senão faz um melê ali, parar na hora certa para não fazer lama no chão, verificar se a planta precisa de água antes de regar cada dia, é claro, e depois, se for o caso, retornar com o regador até algum lugar e derramar aquela água, seja em outra planta, numa região de terra, num ralo, mas são muitas habilidades e o primeiro passo é mostrar para a criança como se faz, mostrar lentamente, mostrar com cuidado, passo a passo, sem falar muito, porque falar muito distrai a criança. E aí a gente convida a criança a agir. Veja que por enquanto ela não quis por conta própria. Eu quis por ela. Eu quero apresentar isso a ela porque acho que vai ser bom para ela, acho que ela pode se interessar e aí ofereço a ela. E se ela quiser regar a planta naquele momento, ela vai querer uma coisa que eu quis primeiro por ela, não é uma vontade realmente independente, mas ela pode pegar o regador e aprender a agir por si mesma. Quando num outro dia ela tiver vontade de regar a planta espontaneamente e for até ali pegar o regador e preparar tudo e regar a planta, ali ela quis por si mesma, eu não quis por ela, ali foi iniciativa dela. Quando ela vai regar a planta das primeiras vezes, ela necessariamente erra. Então ela deixa a torneira menos aberta do que devia e enche só um pouquinho do regador e não é água suficiente. Ou ela deixa a torneira aberta por mais tempo do que devia e aí o regador transborda. Na hora que ela vai levar o regador até a planta, talvez ela esqueça a torneira aberta e tenha que voltar para fechar. Talvez no caminho ela não consiga equilibrar o regador muito bem e vá caindo água por todo o percurso. Talvez na hora de regar a planta ela jogue toda a água de uma vez em cima da planta, a planta cai, faça um monte de lama. Talvez ela só fique regando por tempo demais, porque está interessante ver aquela água caindo em cima da planta e de novo a gente tem um monte de lama. Então, tem um monte de erros que podem acontecer nesse processo. E, se no processo a criança desejar ter sucesso, se ela desejar aperfeiçoar-se, tornar-se mais competente naquelas ações, ela está começando a querer por si mesma.
E para se tornar mais competente naquelas ações, ela precisa pensar, porque aparecem problemas. Os erros que ela comete não são erros mesmo. São parte de um processo de aprendizado. O erro é esperado quando a gente começa a aprender uma coisa nova. O erro não quer dizer que a gente não está no caminho correto. O erro faz parte do caminho correto. O erro faz parte do caminho do aprendizado. E quando a criança encontra os seus próprios erros, ela precisa então contornar esses erros. E contornar esses erros significa aprender caminhos melhores, aprender gestos mais precisos, aperfeiçoar as suas ações. Essas coisas todas ela faz pensando. Ela não faz recebendo dicas nossas, ela faz superando por conta própria cada pequena dificuldade, pensando por conta própria. Então, o primeiro passo é mostrar para a criança. O primeiro passo é mostrar para a criança como fazer alguma coisa. Aí a criança vai lá e faz aquela coisa. Na medida em que ela faz por si mesma, ela encontra obstáculos, dificuldades. Para resolver esses obstáculos, se ela tiver o desejo de resolver esses obstáculos, ela precisa pensar por si mesma. E no processo de resolver os obstáculos, ela desenvolve mais e mais a habilidade de querer por si mesma. De tal maneira que ao longo de anos, e se a gente olhar lá para aquela situação das crianças na porta da escola com o jornalista, não foram nem mesmo anos, foram alguns meses. A criança aprende a agir por si mesma, a querer por si mesma, a pensar por si mesma. A Montessori encerra essa frase dizendo: esta é a arte daqueles que almejam por servir o Espírito. Se você almeja servir as crianças da maneira mais profunda, mais real possível, ajudando, como dizia Montessori, ajudando a vida dessas crianças, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Lar Montessori. É isso que a gente faz aqui, é isso que a gente faz no curso O Poder da Criança, que é a minha melhor iniciativa. Eu acho que é a iniciativa mais bonita da minha carreira. A partir da segunda aula, a vida das suas crianças começa a mudar para melhor e a sua vida também. Começa a ficar mais tranquila, com menos culpa, com mais certeza do que você está fazendo e com resultados mais fáceis aparecendo, porque você vai conhecer a criança e conhecer o que ela precisa e os melhores jeitos de entregar para ela o que ela precisa na sua vida, no seu contexto. Você está convidada e convidado para o Poder da Criança. Seja muito bem-vindo.